Opa, bom. Então, eu vou estar mostrando esse vídeo como que eu dei uma pintada nesse Android 18 aqui, ó. Então, dá o bom aí no vídeo e se prepara, que esse aqui vai ser longo, hein? Então, a primeira coisa que eu faço para dar a pintada no estilo Dragon Ball, já vou deixar claro desde já, é os traços têm que ser bem definidos. Não tem que ter transição, então tem que ter uma cor sem transição para outra cor. Então, com traço bem definido. Então, não tenha medo de passar os traços com calma. Eu passo de cima para baixo, geralmente, mas dá para passar de direita para esquerda, firmar bem o pulso, segurar a respiração para dar a pintada, né? Com o pincel. Não ter medo de voltar, de errar. Se você errar, que nem eu dei uma errada ali, dei uma barbarizada, você vai ali e corrige depois com a cor, beleza? Pra ficar bem definido os traços entre as sombras, entre os realces e entre as cores em si ali, beleza? Eu uso 3 cores normalmente na parte principal para fazer o tom médio, que é a cor verdadeira ali da pintada, e daí uma cor mais clara, que vai ser a parte da iluminação, e a cor mais escura, que vai ser a sombra. Eu uso 3 porque geralmente nas referências do Dragon Ball são essas, assim, são 3 ou 4 que eu uso, né? De acordo com a referência do Dragon Ball. Algumas partes eu uso 2, porque não precisa de tantas cores, e algumas partes eu chego a usar 4. Se você pegar as referências de Dragon Ball, eu geralmente não uso preto também como sombra, porque o preto é a cor que dá mais contraste numa pintada dessa. Então, se você usar o preto como sombra, ele vai destacar na hora aquilo lá. E eu não uso, não gosto quando eu tô pintando Dragon Ball. Agora, se você for dar uma pintada no estilo HQ, como X-Men, aí pode ser uma boa porque é a característica daquele estilo. Mas do Dragon Ball, você pegar referência de anime, pegar referência de jogo, que é legal também, tem esses jogos novos aí que tem esse estilo, é legal para você ver como que fica a dinâmica do realce, né, das iluminação e das sombras. Você vai ver que ele não usa muito preto. Até o mangá também não usa muito preto, a não ser nas partes preto e branco mesmo, ele não tem que fazer, né? Mas ele não usa muito preto. Tem um pessoal que gosta de usar, eu não julgo, né? Pode usar tranquilo, até você quiser usar, mas você não vai estar não vai estar pintando como eu pinto, né? Eu pinto assim. Então, quando eu dou a pintada, eu quero que ele fique bem, lembrando bem o desenho, né? Fique lembrando bem o anime. Então, eu dou a pintada sem usar o preto. O preto eu uso em linhas para fazer os destaques, né? Então, você vai fazer uns traçados em preto ali. E também, quando a parte da peça que eu tô dando a pintada é preta mesmo, como no Android 18 tem a meia calça dela ali e a camiseta dela também que é preta, daí eu uso preto mesmo. Mas geralmente eu não uso preto para dar a pintada nas sombras. A ordem que você dá a pintada também influencia na facilidade e na dificuldade que você tá dando essa pintada, você vai fazer, né? Então, você pode começar pela sombra, pela parte mais escura. O que vai te facilitar isso? Quando geralmente nas sombras tem uns lugares que são mais difíceis de alcançar, né? Nesses lugares daí você começa pela sombra e você vai construindo para cima, né? Com sombra de tom médio e daí o realce ou a iluminação, né? A facilidade é que você já vai pintar as partes mais fundas, os recessos onde tem sombra, e daí você vai construindo para cima com os tons médios, depois com os realces. A dificuldade é que os tons mais claros eles têm menos cobertura do que os tons mais escuros, então você vai ter mais dificuldade para cobrir, ter uma cobertura uniforme, que é bem importante nesse tipo de pintada, né? Então, você também pode começar do meio termo ali, né? Começar do tom médio, e você vai ter menos dificuldade ali para pintar a parte mais clara a partir desse tom médio, mas daí você vai ter mais dificuldade para alcançar alguns excessos com o tom mais escuro. Ou você pode começar do mais claro e ir pintando ao contrário, mas daí também vai ter mais dificuldade para alcançar os tons mais escuros ali nos recessos ali, que é mais difícil de alcançar.
Não tem problema, gente, se você quiser fazer, faça. Eu comecei do tom médio, eu não presto muita atenção nisso e quando eu vi já tô fazendo, sou bem tongão. Mas tudo bem. Essas peças nesse estilo também você tem que definir bem certinho de onde que tá vindo a iluminação, para você traçar bem certinho a sombra e essa sombra e iluminação ficarem bem destacadas, porque isso aí que vai vender um pouco esse efeito, né? É como se você fosse fazer o dito OSL, né? Fonte de luz de um objeto. Então você está definindo bem a direção daquela luz, onde que vai pegar a luz, onde que vai pegar a sombra e refletindo isso na pintada. Então isso é importante. Então você pode fazer algumas coisas para te auxiliar. Você pode usar a lanterna, como eu uso do celular ali em algum momento, ou uma lanterninha, para você observar onde que pega a luz, onde que a luz fica mais forte, onde que dá a sombra. Porque se você for que nem eu, não tenho uma mente muito criativa, não consigo visualizar muito na minha mente, então essas partes, assim, essas ferramentas, ela ajuda a gente a visualizar isso direto na peça. E eu também faço a pintada com a peça desmontada. Muitas vezes eu tenho que ficar tentando colocar a peça uma em cima da outra, mesmo desmontada, para eu saber mais ou menos onde que está delineada essa sombra, essa luz entre todas as peças, né? E se você quiser facilitar também essa questão da iluminação, você monta a peça mesmo, se tiver dividido em partes, né? Você junta tudo ali e fecha. Eu gosto de pintar as partes que são mais difíceis de alcançar, por isso eu deixo ela separada, eu faço o grosso, né? Faço a parte principal ali da pintada, depois eu junto só para dar os acabamentos finais, né? Dar os últimos detalhes ali, as correções que eu preciso. Às vezes eu me estresso, que nem eu me estressei ali, que eu coloquei um pau muito grande ali. Daí eu falei, não, esse pau tá muito graúdo. Eu fui lá, torei ele fora, eu dei uma afinada ali pra ficar mais fácil, pra eu poder fincar ele ali na espuma que eu seguro ali, as peças, né? E daí dá uma facilitada. Depois eu vou tirar fora esse pau aí, tirar o pau pra fora. A camiseta, eu fiz primeiro a parte da iluminação, vou usar 2 cores apenas. Então, eu fiz um gris de Max Payne, que é um cinza, e depois vou vir com o preto. O preto que eu vou usar é o preto de bisnaga, preto acrílico, de tinta acrílica mesmo, de quadro, de tela, da cor fixa, o preto acho que 55 ou 65. Eu diluo ele um pouco para ele aumentar a fluidez, mas ele tem uma cobertura muito boa. O problema dele é que ele é cetinado. Então ele vai dar brilho, isso pode dificultar um pouco na visualização, porque ele vai refletir. Mas depois eu meto o verniz fosco e ele mata esse brilho aí e fica top, fica bala pra nós. Na meia calça dela, eu já tinha pintado de preto ali, eu já grudei ela, as pernas na saia, né, que já tinha meio que encaminhado a saia. Daí eu vim com cinza primeiro. O que eu faço? Eu pego e faço isso aí vale para tudo, né? Eu faço o contorno com um pincel mais fino, mais delicado, que daí ele vai dar
uma área ali que eu vou pintar. Então eu faço o contorno tudo, depois eu venho com o pincel mais graúdo e faço a cobertura ali do meio. Aí eu usei o cinza, mas tem um bizu ali, tem um esquema quando você vai pintar a meia calça. A meia calça, geralmente, quando ela estica e pega a luz, ela mostra um pouco da pele por baixo, né? Então ela não vai aplicar a luz só na meia calça, ela vai mostrar um pouco de transparência. Daí o que você faz? Você mistura um pouco de tom de pele, você quer que apareça um pouco de tom de pele escurecido ali. Eu usei o cinza ali, mas depois eu vou ali, vou dar uma misturada nesse cinza com o tom de pele que eu usei, que é o pele da Acrylex ou areia rosada, e daí eu faço ele mais voltado para o tom de pele, descubro ali por cima. Aí a botina, não tem muito segredo, fiz o mesmo esquema ali, tracei as sombras com um pincel mais delicado, a área que vai fazer a sombra, né? Fiz o desenho, depois eu pinto por dentro. E daí, enquanto vai secando, para eu dar mais de mão, eu largo uma peça, passo para outra e também volto ali para dar de mão na meia calça dela ou em outra parte que eu preciso, assim. Então eu tenho que esperar essa tinta secar bem, porque se eu chegar com uma demão em cima da tinta molhada ali, logo depois da tinta molhada, essa demão não vai ajudar em nada, vai só tirar a tinta que já estava ali, então tem que esperar ela secar um pouco, tem que dar um tempo. Então eu vou ali, dou um tempo enquanto uma peça está secando, eu vou para outra, depois que eu termino essa outra, eu adianto um pouco essa outra, a parte que eu estava antes já estava seca, eu vou ali, já dou um retoque, e assim eu vou trabalhando e poupo o tempo. O rosto, eu fiz um esquema que eu misturei um pouco do tom de pele com magenta para ele ficar um rosado, porque nossa pele é meio rosada quando pega sombra, né? Então eu fiz isso. Só que no começo ali eu errei o tom um pouco, então ficou um pouco rosado demais. Depois eu fui lá e dei uma misturada escurecida com um pouco de marrom e daí ficou bom eu subir por cima. Só que eu não podia subir na hora, então eu fui lá e mexi com outra coisa. Comecei a mexer com o cabelo daí depois. Porque se eu chegar em cima ali da tinta molhada que eu já tinha passado, ele vai misturar demais e daí ferrou, né? Porque ele vai só misturar tinta molhada com tinta molhada, não é o que eu quero. Então eu tive que esperar secar para depois acertar a cor e vir por cima. E até porque eu queria esperar um pouco que a tinta secasse. Porque quando você passa tinta direta na peça, às vezes ela não mostra, a tinta acrílica fosca principalmente, ela não mostra a cor que vai ficar no final. Então às vezes está tudo bem ali na paleta de cor quando você misturou, quando você passa na peça ela vai escurecer um pouco e não fica a cor que você queria. Então você tem que ir consertando. E para isso tem que esperar secar, e daí para passar outra demão ali certa ali você tem que esperar ela secar bem, né? Porque senão vai tirar. Enquanto eu esperava secar as partes que já estavam dando a pintada, eu fui lá, peguei o nanquim da Acrylex, que é o branco que eu uso, e comecei a pintar o olho pra dar uma adiantada ali, né? Eu uso o nanquim porque ele tem uma cobertura boa e tal, e também para corrigir umas partes ali. Enquanto eu esperava secar, eu coloquei um pouco de sombra já na pele ali do pescoço, e daí eu fiz desde umas barbarizadas ali no área do pescoço. Eu usei o nanquim pra corrigir, e depois eu joguei o tom de pele por cima. Eu já aproveitei para colar o torso ali, porque já estava meio encaminhado para finalização, para dar os acabamentos final.
Daí eu comecei um pouco... Daí eu comecei a parte mais desgraçada aí, que é a parte que a galera mais tem dificuldade, que é fazer os traços, né? Os traços finos ali. Eu comecei no cabelo, por isso que eu não tinha nem grudado o cabelo antes, para poder fazer os traços, as partes que é difícil de alcançar. Eu usei aquela mesma tinta da cor fix, aquele preto, só que eu diluí ele um pouco com nanquim preto e para ele fluir melhor. E daí fui com o pincel fino de unha ali e Deus nos acuda, né? Daí onde eu borrei, eu fui com o branco, porque daí é difícil eu chegar com a cor, principalmente o amarelo por cima. E fui traçando, né? Você vê aí, o negócio tem que ser com lupa, porque senão não tem como aí. A luta foi grande ali com a lupa, mas no fim das contas consegui fazer tudo, corrigi o que precisava, passando o branco por cima para matar o preto, depois o amarelo. Depois eu tirei os palitão ali e montei tudo, ficou bala. Daí fui passando um pouquinho mais de preto nas extremidades ali e já para finalizar a parte do rosto, né? Também fui pintar a sobrancelha, que é importante. Se eu tivesse pintado a sobrancelha antes de grudar ali o rosto, eu tinha tido um pouquinho mais de facilidade. Também comecei a passar os traços pretos ali nas características do rosto, né? Entre os olhos, sobrancelha, boca também depois. Aí com muito cuidado pintei o azul do olho, também fui acertando os contornos, a íris do olho ali. Depois o que eu borrava ali eu ia corrigindo para finalizar bem o rosto, né? Depois que finalizar o rosto, daí eu vou pro resto ali, fazendo também as correções das outras partes do rosto que precisava, na sombra, tudo com lupa ali, né? As mangas daí, acho que a única parte que faltava mesmo para eu delimitar as sombras, eu posiciono elas na peça para traçar e ver bem certinho de onde sai cada luz, né? E eu começo com o tom mais claro de cinza, depois eu vou pro tom mais escuro. E daí por fim, eu passo os traços ali com o pincel bem fininho, com muito cuidado, que é a parte mais tensa, já vou corrigindo depois com os erros que eu fizer. O preto mesmo ali, né? Eu posiciono a peça bem ali e passo as linhas pretas por fim. As linhas pretas, daí eu já vou começar a passar os traçados daí na peça ali, onde que tem as linhas, né? Que é o que eu falei, eu não uso sombra, porque eu uso os traços para dar o destaque nos lugares que precisa dar destaque, né? Como dobras, as marcas de costura, essas coisas aí.
Para finalizar, a base eu fiz basicamente o que eu já fiz no resto, né? Foi ali cobrir com o tom mais claro, no caso. Eu usei menos tons aí, usei 3 só. Então cobri com o tom mais claro primeiro, que era um areia, alguma coisa. Depois eu fui com um tom médio. E daí com os tons mais escuros, daí usando a própria geometria da base como referência para sombra, colocando a sombra embaixo dela também. E depois com os traçados ali na base para finalizar, né? Então aí, já finalizando a base, eu já monto ela. Eu quero agora ver vocês aí pintando como eu pinto e mais ainda. Dá um bom no vídeo aí se você aguentou ficar até aqui. Valeu, até. Abração aí. Waiting